Original Industrial Revolution. Pai, ele possuía um corpo de carne e ossos. E foram duramente reprimidos pelo regime. Olá pessoal, essa semana no História Viva falaremos sobre as reformas de Goulart. As reformas de base eram um conjunto de medidas que objetivavam reestruturar as instituições políticas, jurídicas e econômicas do país. Pretendia-se, por meio dessas reformas, atenuar o quadro de desigualdade social no Brasil, contudo, sem ultrapassar os marcos do liberalismo político e econômico. Entre as principais reformas de base estavam a agrária, a administrativa, a constitucional, a eleitoral, a bancária, tributária ou fiscal e a universitária ou educacional. Resumidamente, o que se pretendia realizar com cada uma dessas reformas: reforma agrária, distribuição mais equitativa das propriedades rurais, desapropriando terras improdutivas, propriedade da produção agrícola que visasse o mercado interno. Reforma administrativa, a reestruturação da administração pública federal. Para tal, foram editadas leis para reorganização de materiais e do sistema de méritos, além da lei orgânica do sistema administrativo federal. A reforma eleitoral, garantir o direito dos votos aos militares de baixa patente e aos analfabetos. Reforma bancária, controle da inflação por meio de um órgão central. Reforma tributária, modernização da arrecadação tributária para evitar fraudes fiscais. Reforma universitária, abolição da vitalicidade da cátedra e a liberdade do exercício da docência. Reforma constitucional. A reforma constitucional era necessária para a viabilização das principais reformas, como a agrária, a eleitoral e a universitária. Como presidente da República, João Goulart encampou as reformas de base como programa político do mandato e contou com o apoio de grupos de esquerda e nacionalistas favoráveis à reforma. Sob o comando de Leonel de Moura Brizola, foi criada a Frente de Mobilização Popular para as defesas da reforma. Também corroboravam a implementação das reformas da União Nacional dos Estudantes, a UNE, o Comando Geral dos Trabalhadores, o CTG, e o Pacto da Unidade de Ação, a PUA, e a Frente Parlamentar Nacionalista, FPN. O comprometimento com as reformas de base tornou-se ainda mais efetivo quando, após o plebiscito de 6 de janeiro de 1963, o regime presidencialista voltou a vigorar. A maioria dos votos para o regime presidencialista foi compreendida com o endosso popular às reformas de base
Dessa maneira, a atuação do governo Goulart passou a ser mais incisiva nas implementações da reforma. Em 63, Goulart enviou ao Congresso Nacional anteprojetos da reforma agrária e a da reforma bancária. A emenda número 4, elaborada pelo PTB, acerca da reforma agrária, foi vetada pelo Congresso. A maioria no Congresso não se alinhava aos partidos da reforma de base. E a reforma que mais incomodava os parlamentares era justamente a reforma agrária. Devido a essa recusa, a aprovação da reforma agrária e das demais reformas não conseguiam respaldo no Congresso, por conta do rechaço da maioria dos congressistas. Os grupos de apoio uniram-se ao Poder Executivo para pressionar e validarem as reformas. Além de não assentirem às emendas necessárias às reformas, os congressistas também se recusavam a regulamentar a lei da remessa de lucros, que controlava e limitaria o envio anual de lucros de empresas estrangeiras para o exterior. A lei da remessa de lucros somente foi regulamentada em janeiro de 64 pelo presidente. Em virtude da contrariedade do Congresso Nacional às reformas de base, João Goulart planejou ir às ruas em comícios de base para arregimentar as forças populares para a implementação das reformas. Em 13 de março de 1964 foi realizado um comício de base em frente à Central do Brasil, Rio de Janeiro, reunindo cerca de 200 mil pessoas. Durante o comício, Goulart anunciou a desapropriação de terras improdutivas, retomadas de refinarias ao poder público. A reação conservadora foi rápida. Dias depois, uma marcha da família com Deus pela liberdade foi organizada contra João Goulart. Em 31 de março de 1964, um golpe militar foi deflagrado, depondo João Goulart e pondo fim à pretensão de realizações das reformas de base. João Goulart foi criticado tanto pela direita, que o acusava de tramar um golpe, quanto pela esquerda, que acreditava que essa medida levaria à repressão dos movimentos sociais. João Goulart teve possibilidade de resistir e finalizar a rebelião, mas decidiu não resistir para evitar o derramamento de sangue. Uma atitude de grandeza. Um abraço, pessoal, e até a próxima.